como implementar gestão de riscos do zero, tá? Então, isso evidentemente que vai depender muito do cenário que você se encontra. Se você tiver numa empresa que já conseguiu ter a ideia, passou pela fase de validação, agora vem buscando tração para depois um dia buscar escala, evidentemente que no começo é difícil você ter uma gestão de riscos extremamente sofisticada. Você, como eu disse na pergunta anterior, você vai começar a estabelecer uma forma de pensar e se planejar de maneira mais sustentável. Mas à medida que você começa a crescer, tanto sua estrutura interna, também como a sua complexidade de parcerias, a complexidade de entrega, a responsabilidade em sustentar aquele produto para que a reputação da empresa seja preservada, chega um momento que eu recomendo que você tenha que ter essa preocupação em criar uma estrutura de gestão de riscos. E por onde começar? Na minha recomendação, eu começaria pelo corpo executivo da empresa em definir o propósito da área de riscos. Deixar claro e transparente qual é o objetivo final dela, qual que é a missão dela, quais são os benefícios que essa estrutura de riscos, pessoas focadas em avaliar cenários de riscos, quais são os benefícios que isso vai trazer. Bem como quais são os papéis e responsabilidades das estruturas desses diretores ou desses sócios que eles vão ter para que isso funcione. Por que eu estou dizendo isso? Você pode chegar para uma empresa que está começando agora ou está no meio de uma trajetória, não tinha uma estrutura de riscos e decidiu ter. Se você chega e contrata uma consultoria simples, vem aqui, contrata uma consultoria, ela vai trazer metodologia, talvez eventualmente ela traga até ferramenta. Se você não tiver o comprometimento, o entendimento, compreensão e as pessoas legitimarem esse processo de gestão de riscos, não vai funcionar. Não vai funcionar. Porque o processo de gestão de riscos, pessoal, é baseado em pessoas. Então, se as pessoas da empresa não patrocinam, não entendem o benefício e o valor daquilo, esquece. Eu já verifiquei, já presenciei empresas grandes que implementaram e tentaram revisar o seu próprio processo de gestão de riscos e depois de um tempo os próprios gestores internos terem aquela sensação, não estamos maduros para ter uma estrutura de solução sistêmica, uma governança que foi construída, etc. A gente não está maduro para isso. Então eu costumo dizer que isso é transferir a responsabilidade para a falta de maturidade. Ao invés de reconhecer, peraí, não funcionou na verdade, é porque a gente não patrocinou esse assunto, a gente não conseguiu vender isso internamente, a gente não conseguiu respeitar os processos internos, as pessoas que estavam envolvidas não entendiam o operacional do fluxo de gestão de riscos. Então tem vários outros aspectos que contribuem para dar errado. Tá? E dá errado sim. Se você não fizer o seu papel certo de transparência, de definição de propósito, de alinhamento de expectativas, papéis e responsabilidades, não vai funcionar. Então, eu conheço empresas que não têm uma sofisticação de sistema, está começando agora, mas tem muito claro o propósito da área de riscos. Tem muito claro os papéis e responsabilidades que cada estrutura, que cada gestor vai ter dentro desse processo. E estão andando muito bem. Muito bem, não tem surpresa, sabe dos riscos que estão correndo, decidem sobre esses riscos. Evidentemente que não tem todos os recursos para controlar da melhor forma possível, mas certamente não é nenhuma surpresa os desafios diários que acontecem. E sempre fica pensando em formas de, com o melhor dos esforços, contornar as situações de adversidade. Então, à medida que você começa com essa definição de propósito, como que vai funcionar, qual que é o envolvimento, qual que é o comprometimento de todos, para mim é o primeiro passo. Para depois você pensar, legal, então vamos agora pensar em como a gente vai implementar dentro do nosso contexto, qual é a condição de entrega, de execução que a gente tem interna. E a depender da sua condição interna, você captura os frameworks de riscos que tem algumas etapas. Em vídeos anteriores lá do nosso canal a gente já explorou todas essas etapas, e aí você vai avaliar qual é a técnica, qual é o formato que mais se encaixa para o seu contexto. Tá legal? Então, primeiro, você precisa vender a ideia. Como uma democracia, você precisa ser legitimado. A maioria precisa entender o porquê você está ali. Caso contrário, você vai ter um esforço gigante de implementação. Você vai estar remando contra a maré. Vai estar, o que a gente costuma dizer pregando no deserto. E as pessoas não vão te dar atenção. Por quê? Porque eles estão no momento de fazer o negócio dar certo, de fazer o business, o negócio rodar, tá? Então, eu recomendo que você primeiro comece pelo processo de venda, do propósito, definição de objetivos e responsabilidades, tá legal?